Olá, minha gente. Hoje eu vou fazer o seguinte. Eu publiquei ontem no LinkedIn algumas coisas que se extraem do processo científico e nos diz sobre a conduta humana, tá? Então, olhando a ciência, o desenvolvimento da ciência, olhando a própria metodologia científica, você detecta ali coisas que nos dizem, né, sobre as nossas ações, os nossos pensamentos. Esse conjunto de itens que dá para extrair desse processo, eu costumo chamar de mentalidade científica. A mentalidade científica ela é muito confundida com o processo de fazer ciência. Aprender a fazer uma pesquisa, controle de variáveis, isso, aquilo, e não é bem isso, tá? Aprender a fazer pesquisa faz parte. Agora, extrair o que está nas entrelinhas do processo é só pensar, tá? E ela vai dizer coisas sobre sua postura. Por quê que eu falo isso? Eu chamo a atenção para isso. Porque a ciência se desenvolve há muito tempo, né? Há alguns séculos, e nesse desenvolvimento, o que ela faz? Ela tenta acertar. Está sempre tentando acertar. E lógico que quando detecta um erro aqui, uma coisa ali, vão aparecendo informações novas, mostrando erros no pensamento, nisso, naquilo, ela vai se ajustando e vai melhorando. Então veja, ela tem um tempo de aprendizagem muito maior que o nosso. Né? Ninguém que eu conheça viveu todos os séculos assim, certo? Então, é lógico que cabe ao cientista olhar isso. Só ao cientista? Não. Não, porque é um aprendizado que vale para qualquer um, que vale para qualquer profissão, para qualquer atividade. Porém, eu vou mostrar como se extrai isso, né, do processo da ciência. Então, cada um desses itens que eu listei lá, foram 10 itens, eu vou comentar num vídeo aqui com vocês. Não só para explicar o que está lá, porque lá eu só pontuei, é praticamente uma sentença em cada item. Ó, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não dá para explicar, não tem espaço suficiente. Para explicar mais ou menos também é difícil. Então, eu estou trazendo aqui cada um deles, ok? Para mostrar a base, a raiz de por que é assim e aquele item, por que ele é um item da mentalidade científica, ok? Então vamos lá. O primeiro item que eu selecionei, né, não tem uma sequência de importância, não. Eu fui pondo, foi vindo na cabeça, eu fui pondo, certo? Lógico que é coisa que eu já penso faz tempo, mas assim, né, aquilo que me apareceu primeiro. Talvez para mim eu tenha olhado um pouco maior por esses itens, mas isso não significa nada. Ninguém está hierarquizando esses itens aí. O primeiro deles, que eu vou comentar aqui, é sobre o convívio com a incerteza. Então, o ser cientista te ensina a conviver com a incerteza. Por quê? Porque a incerteza é algo que vem de fora e a gente tem que se livrar dela, saber como, né? Não é isso. Ela é algo inerente ao ser humano, ok? A incerteza, ela brota da nossa incapacidade de reconhecer as certezas. E essa incapacidade é notória, certo? Por que ela é notória? Veja, vocês conseguem imaginar o que vai acontecer e como as pessoas estarão falando do conhecimento científico daqui 500 anos, daqui 300, daqui 100? Tu tem noção. Alguém lá atrás podia prever a internet? Lógico, sempre tem um começo. Mas esse começo não foi no começo do século passado, não é? Quantos sonhos impossíveis não apareceram na história da humanidade? Quantos deles deu para fazer? Muito pouco. Não é? Quantas fantasias? Flash Gordon, nem o Flash Gordon nós fizemos tudo. Não é? Aqueles carrinhos, né, que parava assim, tinha voando, né, tudo voando, tudo no espaço e tal, tudo eles de capacete lá. Então veja, o que nós temos? Nós temos a incerteza como algo intrínseco do ser humano.
A história da filosofia e a própria ciência, né? Nessas duas, né? Houve muita luta para se conseguir o raciocínio adequado, o raciocínio correto, o raciocínio que trazia uma verdade verdadeira, aquela que, né, muita gente sonha com ela. Só que ao longo da história, né, a filosofia muito antes, né, muitos séculos antes de Cristo já estava lá debatendo coisas do tipo, eles acabam percebendo que não vai ter jeito mesmo, né? Então, mais recentemente, você vê que a questão já não é mais essa, tá? Porque é muita prepotência, né? Eu identificar uma certeza hoje, nada me garante que aquela certeza, que todo mundo pode concordar comigo, que é uma certeza, nada me garante que essa certeza daqui 1000 anos será a certeza da humanidade, ou uma das certezas da humanidade. Talvez já seja muito mais cedo mostrada que não é bem assim. Se você olhar a história da ciência, do conhecimento científico, você vai ver mudanças, tá? A membrana celular, como que era? Era assim, depois mudou para assim, 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 hoje é de um determinado jeito. Ah, mas hoje então a gente pegou o jeito certo. Não. Hoje nós estamos vendo isso aqui dela. Joga para 100 anos, joga para 50 anos para o futuro. Como será? E a certeza que eu falo ao dizer nisso, tá? A coerência pelo menos, é o quê? É que se nós olharmos para trás, isso já aconteceu. Então eu não estou inventando nada. Isso já aconteceu. Né? Como se achavam as coisas lá atrás e como se acha hoje. Então você percebe que muda, mesmo que a coisa seja a mesma, mesmo que a ideia seja a mesma, muitos outros detalhes entram e o grau de explicação fica imensamente maior. Então, né, achar que nós temos essa verdade na boca é meio estranho para o cientista. Isso você extrai da ciência, não só da ciência, da filosofia também. Né? Outra coisa que é importante, a lógica. A lógica é uma ferramenta que ela vem, né, que ela vem ajudar o cientista a concluir os seus trabalhos com o mínimo de erro. Você não sabe quanto de erro. Pode ter algumas estimativas, mas saber mesmo não. Né? E a lógica, ela nos ensina o quê? Um modo adequado de concluir. Ela estuda quais são os erros lógicos que nós podemos ter. As falácias lógicas, por exemplo, elas trazem erros. Por exemplo, quando você usa o argumento da autoridade, o indivíduo fala algo, mas ele falou isso, não, mas ele é o Einstein, ele é o não sei quem, ele é o fulano de tal que tem esse currículo, e porque ele tem aquilo, será que justifica logicamente que aquilo que ele está falando é adequado? Em certos campos, até aumenta a nossa confiança. Né? E eu não vou ser prepotente de querer contrariar um especialista que estuda 10, 20, 30 anos algo, simplesmente como eu acho. Não, eu vou aceitar o que ele fala. Mas você aceita sabendo que outros especialistas podem amanhã mostrar que aquilo está errado e que não é bem assim. Entende? Ele está simplesmente usando o conhecimento que ele sabe. Então, não é porque o especialista falou que virou uma lei. Lei no sentido antigo, né? Que nunca mais se destruía, virava verdade eterna. Ok? Então, a lógica é a ferramenta que vai nos ensinando a corrigir defeitos. Quando você monta um estudo científico, tem um momento que você vai montar os procedimentos. Não importa se é um trabalho de revisão, se é um trabalho na área de humanas, se é um trabalho na área de exatas ou na área biológica. Tá? É um trabalho que, para concluir, você não pode incorrer em certos erros lógicos. Então, por exemplo, se tiver a chance de duas coisas estarem atuando num sistema, você não pode, por escolha própria, escolher uma delas e ignorar a outra. Tá? Tem trabalhos, né, que existem mais de 10
é, é, testes, né? Você tem um teste, na verdade, existem mais de 10 controles atuando naquilo. Então você tem os tratamentos, as condições, chame como quiser, cada lugar chama de um jeito, né? Chama genericamente de tratamentos, os grupos que você faz, e estuda, e é a comparação que permite você concluir. Um deles talvez seja aquilo que você esteja observando, e o resto é tudo para corrigir, para controlar situações adversas, para você poder dizer que aquilo foi assim. Tem áreas que não fazem controle direito e tal, não sei o que lá, e estão capengando por aí, dando explicações falsas para a humanidade. Mas é um defeito da área, não tem saída. Saída tem, mas não é tão simples. Então, é lógico que a lógica, ela nos ajuda no procedimento, na metodologia, no planejamento do estudo. É pura lógica. Não adianta sair por aí e pegar esse tipo de estudo, ou aquele tipo, ou aquele outro, né? Põe no título o tipo de estudo, não sei o que lá. Isso tudo é besteira. Né? O planejamento do estudo é um ato de raciocínio crítico do cientista. E isso daí está nos ensinando o quê? Está nos ensinando que a ciência, ela tenta acertar sempre, mas ela sabe que ela não consegue. E mesmo quando ela acerta, ela não tem certeza que acertou. Ela assume que acertou, mas é sempre provisório. Tá? Então, o convívio com a incerteza é algo natural do ser humano. E a ciência tem muita consciência disso. Embora muitos cientistas não tenham. Mas eu estou falando da ciência como processo. Não é? Estou falando de grupos ou de pessoas particulares por aí. Não é? Como tudo, tem aqueles que são bons profissionais e os que não são bons profissionais. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto dentro dessa questão da incerteza, né, é o medo de errar. Como o cientista vai explicar o mundo de uma forma diferente do que a maioria está explicando se ele tem medo de errar? Como o cientista vai pensar coisas que ninguém imaginou se ele tem medo de errar? Quem tem medo de errar, entra no fluxo do rio e vai junto. Ele simplesmente acompanha a correnteza. Ele tem muito menos chance de errar. Só que isso não traz grandes e profundas evoluções no pensamento científico e no agir científico. Então a gente sabe muito bem que a ciência exige da gente coragem para arriscar. Não significa arriscar na base do eu acho, quem sabe, vamos ver se dá. Não, não é isso. Você analisa, mas você consegue também identificar as raízes do pensamento que estão correndo naquela área e consegue até imaginar uma outra coisa que lhe parece que foi esquecida e que você tem razões suficientes para falar, eu vou apostar uma parte da minha carreira nisto. Pode não dar em nada, ninguém tem certeza, mas pode ser exatamente a mudança de paradigma, a mudança de teoria, a mudança de ideia que está dentro daquela área. E para fazer isso tem que ter coragem, certo? Tem que ter coragem, e se você não tiver coragem, você não pensa nada diferente. Pensar dentro da caixa, tem muita gente pensando. Talvez quem consiga grandes ideias diferentes sejam poucos, mas todos têm a obrigação de estar tentando. Quanto mais todos estão tentando, maior a chance de conseguirem encontrar um pouco mais de novidades e isso melhorar a qualidade do conhecimento ou o direcionamento da ciência ao longo do tempo. Porque a ciência vai aprendendo com os passos que ela vem dando. Ela olha para trás, tá? Ela vai olhando para trás e vai andando para frente, né? Então ela vai assim, ó, um olho lá, um olho aqui, e vai, né, tentando fazer isso, ok? O que nós temos que perceber é que esse ensino também mostra para o ser humano, né, que ele não é aquele pensamento coletivo, não foi eu que inventei o termo, mas aquele pensamento coletivo do homo deus, né, que é como se fosse uma coisa assim. Então,
Nós não somos Deus. Tá? Se existe é outra história, eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo nós não podemos achar que nós temos a verdade na boca, e a ciência nos mostra isso. Aquilo que se aprende de fazer pesquisa te mostra isso, a publicação científica te mostra isso, o debate científico mostra isso, a história da ciência mostra isso. É só olhar. Então esse é um dos itens importantes, tá? Mais uma justificativa, agora não é da história da ciência, mas de nós mesmos. Nós somos muito limitados sensorialmente. Tá? Nós temos 5 canais principais, que é pouco. Nós poderíamos dar conta de tudo. Só que a história do nosso conhecimento, científico principalmente, é que nós não estamos vendo tudo. Veja, a parte molecular requereu técnicas, requereu ferramentas para estender a nossa capacidade de enxergar. E é assim com todas as áreas. Não é? Depende de equipamentos, isso aqui. E vocês acham que os equipamentos chegaram no fim, que não precisa mais? Já temos o suficiente? Será que nós já conhecemos de fato a composição do ar? O que vão dizer daqui a 100 anos sobre a composição do ar? E mais do que isso, né? Olhe para trás e veja quantas coisas se achavam como sendo verdades lá atrás, e hoje você vê o quão distante está do que se sabe na atualidade. 100 anos, 50 anos. Quando você faz essa leitura, você fala, por que teve tanta mudança até aqui e não terá a mesma mudança ou até maior daqui para frente? Será que nós chegamos no platô do conhecimento? A tendência das pessoas é achar que hoje nós estamos no máximo. Estamos no máximo nessa história. Mas essa história continua e nós não somos o máximo. Nós estamos no momento, porque nós estamos aqui na crista da onda. Nós, há 10 anos atrás, sabíamos muito menos do que hoje, até algumas coisas equivocadas que tivemos que reaprender por um outro lado. Se isso vem acontecendo, por que o nosso conhecimento de hoje tem que ser o melhor? Então, quando eu falo que nós não sabemos nem o que tem no ar, é porque existe a possibilidade de se descobrir coisas novas, o próprio ar. Mas aí quem é da física fala, mas isso daí está mais do que física, isso é prepotência. Não que os caras da física falem, todos eles assim, né? Que alguém que trabalha nesse assunto, que é da física, né? Que seja prepotente, não porque é físico, mas porque é prepotente. E aí então ele fala isso para explicar a questão do ar. Se fosse para a questão biológica, a questão do peixe, podia ser o Gilson Volpato que está lá falando besteira. Né? Foi prepotente, não, é assim que é, eu conheço peixe, estudei tantos anos, não sei o que lá. Né? Hoje eu prefiro na alimentação, mas tudo bem. Então veja, gente, esse é outro ponto que mostra para a gente o quanto as nossas restrições de captação de informação nos permite, né, trabalhar com a questão da incerteza, certo? Se o indivíduo conhece isso do sistema científico, como que ele pode ser prepotente? Como que ele pode se achar com o conhecimento na boca, com a verdade na boca? Não é? Até mesmo no dia a dia. Houve uma fagulha, alguém falou de alguma pessoa ali, o indivíduo já está atacando para o outro lado, porque ele é assim, calma, você não conhece a história toda. Dá um time, não é? Pare e pensa. Usa o que está aprendendo na sua ciência para o seu dia a dia. Quando a gente fala em mentalidade científica, é exatamente isso. Né? Então, são coisas que você não aprende necessariamente na metodologia científica, mas que a metodologia científica e o processo filosófico da ciência mostra que essas coisas acontecem. Então, se nós temos olhares para isso, nós podemos trazer isso para a nossa conduta. É isso que eu falei no início. São 10 itens, eu estou falando de um, mas estou explicando para vocês por quê, tá? Então, veja, história da ciência, história do conhecimento científico, restrições sensoriais. Você tem uma ideia, nem se eu sair à noite aqui, eu vou achar que está escuro, entendeu?
Sair para o campo, vou achar que está escuro. Mas as mariposas estão vendo tudo colorido, e aí? Ah, mas com equipamento eu vejo, sim, mas é equipamento. E qual equipamento vai ser daqui 50 anos, daqui 100, daqui 200 anos? Certo? Então nós temos que pensar com calma por aí, né? A questão de se achar prepotente, de se achar o Deus da história, né? Que é uma coisa que fica na cabeça de muita gente, às vezes motivado por religião, às vezes motivado por besteira própria, né? O medo de errar e a questão da lógica, tá? Então nós temos elementos suficientes para olhar a ciência e falar assim: incerteza é o padrão normal do ser humano, okay? É o padrão normal, né? Teve um físico, não lembro se foi Linus Pauling, algum outro aí, famoso, desses famosões assim, e ele falava que a mente do ser humano, né, se delicia no estático. Acho que é Linus Pauling. A mente se delicia no estático. A mente se delicia no estático significa, ela prefere que as coisas sejam assim. Ela não quer acreditar nas incertezas. Tá? Melhor andar numa estrada de asfalto do que andar no pântano que de repente afunda o pé, cai aqui, cai ali e tal. A gente entende tudo isso, mas nós queremos é uma coisa, ser é outra. E a história que a humanidade vem passando não pode ser esquecida para a gente julgar essas coisas, inclusive o que eu estou falando. Ok? Gente, então ficamos por aqui e vamos então seguir posteriormente com os outros tópicos dessa lista. Falei só 10, tem mais, mas aqui eu falei um deles apenas, tá ok? Os outros eu vou trazer a base para entender por que é assim, porque lá eu só falei os tópicos. Beleza? Gente, obrigado por estarem aqui, agradeço muito, vocês dão muita força para o meu trabalho, tá? Cada um de vocês, não importa a quantidade, mas interessa a qualidade de vocês. E vamos nos falando e vamos em frente. Um grande abraço.